Muito bem, estamos aqui para mais um capítulo desta primeira temporada da Dissecção Metálica e como sempre temos uma banda diferente aqui, né? Menos conhecida, se bem que a banda de hoje é um pouco mais conhecida, né? Não teve muitos trabalhos lançados por aqui, mas talvez algumas pessoas conheçam um pouquinho melhor esta banda americana aí, né? Bem velha, bem antiga, já está um bom tempo por aí. Estou falando do Pentagram, né? O Pentagram com o álbum Subbasement, né? O seu subsolo aí, né? O seu sótão lá de 2001, tá? O Pentagram é uma banda que está há muito tempo já rodando, né? Desde os anos 70 aí. Talvez uma das precursoras do Doom Metal, né? Se bem que eu acho que talvez seja o precursor do Stoner, né? Porque eles fazem um som mais alternativo, assim. Acho que não é tão metal o som deles assim. Mas enfim, né? Temos aqui esse álbum de 2001, né? Então o sexto álbum já da galera. Dizem, né, que eles influenciaram esse estilo, mas eu não sei não até que ponto, né? Porque eu acho que eles não são tão metal assim, né? O principal cara aí da banda, né, o cara que tá até hoje com eles é o Bob Liebling, né? Nesse álbum ele se juntou com o Joe Hasselwander, né, que já tocou em várias bandas, inclusive na famosa no Raven, né? Para fazer um álbum que foi produzido também pelo Joe Hasselwander, dentro dessa linha aí, né, de um som mais arrastado, um pouco de psicodelismo, né? Então, basicamente é isso que a gente vai ver aqui nesse disco, não tem tanto metal assim, tá? Então vamos lá dar uma passadinha no Subbasement, né, 2001. A começar aqui pela capa, né, uma capa ok, meio desbotada, arriscada, fantasmagórica, mas vamos lá. Então tá aqui a listinha das faixas, né? 11 faixas com 2 integrantes, né? Então o Joe Hasselwander faz tudo aí e o Bob Liebling fica só com os vocais. Ele tem um timbre bem diferente, assim, um timbre vai mais pro psicodélico mesmo, né? Lembrando que a banda aí chegou a se chamar Macabre numa época e voltou para a Pentagram, né? Teve discos lançados em formatos diferentes. E é claro, né, essas 11 faixas aí são bem esquisitinhas para quem está esperando um metal doom metal, né, são bem esquisitas. Interessante é essa gravadora Black Widow, né, que pegou a banda aí nos anos 90 mais ou menos, lançou vários trabalhos desse grupo. Então aqui está a contracapa, né, de cara aí você vê o livro. Também não gostei muito dessa arte, essas letras. Eu vou falar mais sobre isso, né? Esse gótico com fundo claro em cima de com letra clara. Mas enfim, né? Tá aí mais ou menos o trabalho deles. Um pouco mais sobre a banda, né? Em relação ao que eles lançaram nesse álbum. São faixas bem, assim, dentro de uma certa linha, mas bem variadas. Então aqui tá a capinha aqui já começa a falar mal, vamos dizer assim, né? Porque pô, não dá para você fazer uma letra gótica laranja com fundo laranja vermelho, né? Cansa, é difícil de ler, é muito complicado, né? Chegar nesse tipo de situação. Então a pessoa tem que ter um pouco mais de noção na parte gráfica aí quando monta, né? Então, pô, ficou péssimo isso, cansativo. Você nem quer ficar lendo muito, né? Você, para quem gosta de ver as informações, é péssimo, simplesmente péssimo, né? Como você deve estar vendo por aí, né? Tentando decifrar o que está escrito, né, nessa parte do encarte. Aqui é a mesma coisa, né? Você vê só, horrível, né? Talvez até funcionasse se fosse um lançamento de um LP grande, mas mesmo assim, extremamente cansativo. O fundo com essa cor de letra, né? Péssima escolha. Não dá, sem condições. A gente começa a ler, querer saber um pouquinho mais, né? A lista de agradecimentos, algumas informações técnicas, mas chega uma hora que cansa, né? Cansa. O que dá pra ver aí que a dupla tá aí junta, né? Dois caras bem singulares, vamos falar desse jeito, né? Aqui também uma foto meio bizarra, né? Colocando aí. E os lançamentos da Black Widow, tá? Se alguém gosta do catálogo deles, né? Você pode ver aí, tem vários lançamentos com umas bandas bem alternativas, né? Uma que segue mais ou menos essa linha é esse Malombra, né?
Quem sabe um dia a gente fala sobre eles, se você quiser, né? Fala aí que a gente faz uma dissecção de uma lombra, né? Então tá aí a galera com umas fotos inusitadas, né? E vamos começar a falar então, vamos dissecar esse disco aqui faixa por faixa, tá? Então a primeira faixa aí, Bloodlust, né? É uma faixa pesada mesmo, mais metálica, um som setentista aí, bem rápida, né? Mas tem uns solos bem esquisitos, bem bizarros, né? Então até que você dá uma empolgada assim, mas depois ela vai perdendo a força, né? Assim como a segunda faixa, né? Buzzsaw, é muito esquisita, né? Os vocais, sei lá, meio grunge, meio anos 70, um som psicodélico, né? Tem hora que até você pensa assim, nossa, é o Jello Biafra do Dead Kennedys cantando. Entendo que é uma particularidade aí, né, do vocalista, mas sei lá, essas duas primeiras músicas já me deixaram, né, meio com uma pulga atrás da orelha, né, em termos de esperando por alguma coisa doom metal, né, e não é. É uma coisa assim mais alternativa, psicodélica, arrastada, mas alternativa psicodélica, tá? Aí vem uma faixa mais rápida, tá? A Drive Me to the Grave, tá? Essa é rápida e pesada mesmo, né? Dá pra perceber que não tem muita variação criativa, né? E os vocais não encaixam para uma faixa muito rápida, né? Parece que os vocais não combinam uma faixa que seja mais rapidinha. Então ela é rápida, mas ficou meio, sei lá, fora de um padrão. Não consegui achar muita conexão nessa música, né? Seguindo, temos uma instrumental tétrica e a sub-intro, né? Se ela tivesse 1/5 do tempo, ok, né? Mas chegasse muito cansativa, né? Um tempão aí meio que rodando a mesma coisa. Mas entendo que eles queriam dar aí um efeito para a faixa título, né? Sub-Basement. Aí sim um som mais stoner, mais doom, arrastado e pesado, cheio de distorção. E com esses vocais ainda psicodélicos, né? Então talvez seja uma faixa que chame atenção para quem gosta desse som mais stoner, né? Mas ainda assim para mim passou batida, né? Faixa comum, né? Aí a gente vai para uma faixa que é a mais viajante até aqui, muito estranha, e dá para perceber que o Pentagram tem um som único, né? É a Going Circles, né? É bem esquisita mesmo essa faixa, sei lá, muito viajante mesmo, tá? Para quem gosta de The Who, por exemplo, alguma coisa mais anos 60, 70, aquele rock and roll meio malucão, né? Vai gostar da seguinte, que é a Mad Dog, uma faixa que eles chegaram até a tocar ao vivo em um dos álbuns dele, acho que ao vivo, né? É uma faixa que ele remete aí aos anos 60, final dos anos 60, 70, comecinho, né? Aquele rock and roll meio psicodélico, com um certo peso, né? Em seguida temos After the Last, aí volta com um som mais sabático, mais influência de Black Sabbath, né? Mas ainda, para mim, né, meio assim difícil de engolir. Para mim é tudo muito esquisito, né? Muito alternativo, né? Talvez a faixa que eu acho que é um destaque, poderia ser um destaque, vamos chamar assim, né? A Tidal Wave, aí, o tsunami, né? Só que aqui a gravação ficou muito abafada, os vocais são mais normais, só que eles ficaram muito densos por baixo da gravação, né? É a faixa mais metal do disco, né? Só que a produção parece que estragou tudo. Então, não sei se eles fizeram de propósito, acredito eu que talvez sim, né? Porque as outras faixas não tem essa produção tão tosca quanto ficou nessa música, né? Então ela poderia ser um destaque, mas a produção acaba meio que não deixando ser um destaque. Seguindo em frente, tem umas últimas duas faixas, né? Out of Luck, que é mais um som psicodélico, aí tem um certo peso, algumas coisas alternativas. E a Target, né? Outra que remete lá para o final dos anos 60, aquele sonzeira meio hard, assim, sei lá, alguma coisa também de Jimi Hendrix. Então, entendo que o nosso amigo, né, Bob Liebling, viveu esse momento, né? Então tem muita influência dele aí, né, nessa questão. E aí nós vamos nos finalmente, né? Uma foto muito doida em relação à dupla que gravou, né? E vamos dar as notas para esse álbum. Então, assim, antes de eu passar as notas, só uma coisa que tem que entender, né? Eu achava que era uma banda doom metal, mas não é.
Lá no Metal Archives até tá com o Doom Metal, mas esse álbum especificamente não é, né? É um som assim bem psicodélico, né? De metal aqui passar longe mesmo, né? Então vamos lá. Arte horrorosa, né? Capa feia, as letras com fundo que, meu, fica chapado uma em cima da outra. Me deu vontade de dar 0, mas vamos lá, né? Como o papel que eles fizeram em encarte é um papel gloss, assim, papel couché gloss, ficou com 2 aí para arte. Os músicos são bons, assim, o que se propõe a fazer, ainda mais um cara que se propõe a tocar tudo, né? Como o Joey Hasselwander. E o vocal, ok, acho que a linha dele é essa mesma, né? E ele faz isso bem, né? Dentro daquilo que se propôs a fazer. Já a produção, né, normal, produção ok, tem alguns efeitos interessantes, algumas coisas bem colocadas, mas também nada excepcional, então uma boa produção. E as músicas, embora eu pessoalmente não tenha curtido nenhuma delas assim como predileta, né, como um quesito assim de perfeição, mas entendo que para aquilo, para quem gosta dessa coisa alternativa, psicodélica, tá bom, né? Talvez até seja muito bom, mas eu vou dar uma nota 5 aí, ficar na média, porque não é um som que me agrada, mas achei ok, né? Umas construções beleza e uma outra coisa aí que me chamou a atenção. Então, ficamos aí com uma média, né, 5,5, tá? Um disco ok. Eu pessoalmente não recomendo esse álbum se você procurar uma coisa mais metal mesmo, né? Recomendo para coisas mais viajantes, psicodélicas, até para fã de Stone, não sei se vai descer muito bem, né? Como a discografia deles é muito extensa, eu não conheço todos os álbuns, não sei se esse é o melhor, pior, mas certamente uma nota 5,5 não é altamente recomendável, tá bom? É isso aí, gente, ficamos por aqui, até a próxima!